Irmãos e irmãs amados, hoje, no Evangelho, que tivemos o privilégio de ser proclamado, não por um diácono, mas pelo Senhor Arcebispo Teodoro, nós ouvimos contar uma história, como tantas outras histórias, como tantas outras narrativas, que nos são transmitidas pelo Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é dito a certa altura, começa por aí, a história, que o Senhor despede-se das multidões, que manda embora as multidões. Este manda embora em grego significa que não é mandar embora porque o Nosso Senhor Jesus Cristo estava farto das pessoas, não, porque estava aborrecido, não. Mandar embora significa que tudo o que tinha que ser feito por Cristo o foi, ou seja, os cegos passaram a ter olhos, os leprosos foram purificados e todos os enfermos foram curados. Este ida embora é isto que quer dizer. Todos tinham recebido na medida do que necessitavam, tudo o que precisavam de Cristo. Então o Senhor despede-se das multidões. E, antes disso, diz aos apóstolos, e aqui é uma ordem de comando, diz aos apóstolos para entrarem no barco e seguirem, antes dele, Cristo, seguir também, para eles irem adiante dele, para o outro lado do lago. E porquê uma ordem de comando? Porque os apóstolos queriam estar com Cristo. Eles amavam Cristo. Eles tinham algo que nós somos chamados também a ter, amados irmãos e irmãs, que é esse amor apaixonado, esse amor abrasador. O amor não se contempla com amorzitos. Sabem o que são amorzitos? Os amorzitos é quando não há amor. É quando nós fingimos que amamos. É quando nós vendemos ilusões de amor aos outros. É quando nós somos farsantes, somos atores, representamos uma história sem vida. Porque nos amorzitos não há vida. Nem existe o amor de Deus. Bem, e os apóstolos amavam o Senhor, nosso Deus, Verbo encarnado, Jesus Cristo. Bem, e então o Senhor, sabendo dessa paixão, desse amor acalentado por Ele, diz: vão, entrai no barco e segui adiante de mim. E os apóstolos fizeram isso. E Cristo sobe à montanha, que não era muito alta, a montanha em torno do lago, mas subiu e foi orar, na solidão já da presença de todas as gentes, sozinho, ele e o Senhor seu Pai. E os apóstolos entram no barco, e já era final do dia, lusco-fusco, já começava a escurecer, e a certa altura os apóstolos no barco, sem a presença física de Cristo, começam a sentir o rosto fustigado pelo vento que se lhes opunha, pelo vento contrário. O mar começa a ficar com ondas encrespadas, ou seja, com ondas alterosas. Começou a assustá-los. E a certa altura escureceu. E já era a quarta vigília. E muitas vezes nós não sabemos o que é isto da quarta vigília. Sabe uma quarta vigília porque existe uma terceira, uma segunda e uma primeira, não é? Então dizem os padres da igreja que a primeira vigília é a lei dada a Moisés. A segunda vigília são os profetas e o que eles representam no Antigo Testamento. A terceira vigília é o Verbo encarnado que se faz carne no ventre de Maria. E a quarta vigília é a ressurreição dos corpos e das almas no dia do juízo final. Bem, então estávamos na expectativa, digo eu, por parte dos apóstolos, desta quarta vigília, porque eles estavam na tensão da ressurreição que o Senhor lhes havia prometido que um dia aconteceria. E já era quase de manhã, ainda não tinha nascido a aurora, mas ainda era de noite, mas próximo da madrugada. E os apóstolos pensavam que iam morrer afogados. E eis no enquanto, quando os apóstolos já não esperavam nada a não ser a morte, aparece Cristo caminhando sobre as águas.
E Pedro, não por um ato de vaidade, mas por esse profundo amor que ele tinha por Cristo, que os apóstolos tinham, igualmente, igual a Pedro, mas ele toma a dianteira e diz: Senhor, não é? Só no Senhor eu amo-te, mas eu quero ir contigo. E salta do barco, salta para cima do mar e aproxima-se de Cristo. Mas a certa altura, o que é que acontece? Pedro afunda-se. E antes deste pé de Pedro em cima da água do oceano, é perguntado ao Senhor, pelos apóstolos: quem és tu, Senhor? Bem, e as traduções de hoje, mal feitas, que não têm nada a ver com a tradução original da Sagrada Escritura, dizem que Cristo respondeu: sou eu. É mentira. A tradução da Sagrada Escritura, que se chama a Septuaginta, para aprenderem, é uma Sagrada Escritura que foi toda ela reabilitada cerca de 300 anos antes de Cristo, no Antigo Testamento, não é? Por cerca de 70 e poucos sábios. Por isso se chama a Septuaginta, porque foram 70 sábios que, de memória, judeus da época que viviam na diáspora na Grécia, depois se lembravam de partes da Sagrada Escritura, e todos eles se lembravam de toda a Sagrada Escritura. Bem, e a tradução é: eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é. Esta é a resposta que Cristo dá aos apóstolos, que é a mesma resposta que Deus dá a Moisés quando ele sobe 1000 e tal anos antes à montanha, quando está para receber as tábuas da lei. Lembram-se? A Moisés pergunta: Senhor, quem és tu? A Deus: quem és tu, meu Deus? E o Senhor diz: eu sou aquele que é. Então, o que Cristo responde é exatamente o que o Verbo respondeu no Monte Santo diante de Moisés. E de repente aparece um temor e um horror diante de Pedro, porque Pedro não teve dúvidas, é verdade, e por isso se afundou nas águas. Mas também porque é confrontado com o nome de Deus. Eles sabiam que Cristo era Deus. Mas uma coisa é saber, outra coisa é, no meio daquele terror todo do mar que os ia engolir, ouvirem o nome de Deus. Eu sou aquele que é. É o que sai da boca de Cristo. E a fé de Pedro esmoreceu. Aquela fé forte que ele tinha fraquejou. E porquê é que fraquejou? Porque a dúvida se instalou. De repente, Pedro não tem mais as certezas todas de que pode ir ter com Cristo. De repente, algumas dúvidas o assaltam e ele deve ter pensado, entre isto que eu vou dizer, muitas outras coisas: será que eu vou chegar até lá? Será que o Senhor me protege? Será que eu não me vou afundar? E neste será que a dúvida instala-se, e quando se instala a dúvida, perdemos uma coisa preciosa que faz parte do exercício da fé. Ou seja, quando nós pegamos na fé, como quem pega numa enxada para cavar terra, quando pegamos na fé para nos aproximarmos de todas as certezas que Deus nos dá e apagarmos todas as dúvidas que habitam no nosso coração, há algo que tem que existir em nós. Ao contrário da dúvida, tem que existir confiança. Sabem o que é confiança? Confiança em Deus. E Pedro, por momentos, perde essa confiança. E quando a confiança se afasta, logo vem a dúvida. Mas a dúvida, amados irmãos, não é algo de mau em si mesmo. Porque a dúvida ensinou o que é Pedro? Ensinou a Pedro que não caminhava sobre as águas porque era um santo apóstolo. Não. Caminhava sobre as águas enquanto acreditou que Cristo era o Filho de Deus. Então, Pedro foi chamado pela dúvida ao exercício da humildade. Por isso vos disse que a dúvida em si mesma não é má. Porque se nós aceitarmos que duvidarmos, se confessarmos diante das que tivermos dúvidas, nós assumimos que somos inferiores a Cristo. Ainda que Ele nos chame a sermos como Ele. Mas ainda nos falta percorrer um longo trajeto
na perfeição, na purificação do nosso coração, do nosso corpo e também da nossa alma, para sermos semelhantes a Cristo. Então a dúvida chama-nos à humildade. E Pedro teve essa humildade. Como é que nós sabemos? Como é que sabemos que Pedro teve essa humildade depois de duvidar? Porque ele não se afogou. Porque ele não se afundou. Porque Cristo lhe pegou na mão e o retira das águas. Rasga as águas e puxa Pedro. É por isso que sabemos que Pedro imediatamente teve um coração contrito, um coração humilde diante de Cristo. Bem, mas esta história, voltando um pouquinho atrás na história, esta narrativa encerra uma simbologia, ou seja, é uma história cheia de imagens, como uma sala, imagina uma galeria cheia de vários quadros, cada um deles representando paisagens diversas. Então esta narrativa do Evangelho conta-nos o quê? Que havia um barco, que existia o mar, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, Filho de Deus, se despediu das multidões. É-nos dito que existia um vento contrário, o vento, não é? A barca ia para sul e o vento vinha de sul para norte. Isto quer dizer um vento contrário. Bem, e havia uma margem de cá e uma margem do lado do lago. Esta é a história da paisagem que é narrada, por onde aquele barco percorreu, com os apóstolos dentro, e os montes e aquelas montanhas que circundavam, que estavam à volta do lago. Bem, dizem-nos nossos santos, queridos e amados padres da Igreja, que a multidão da qual Deus se despediu, da qual Cristo se despediu, aqueles que Ele mandou embora, significam, dizem os padres da Igreja, as pessoas que são tementes a Deus, homens e mulheres, mas que ainda não creem em Deus, de forma firme, segura, permanente, ainda são tíbios, ainda têm dúvidas, ainda não têm a certeza que o amor apaixonado por Cristo lhes dá. É o que dizem os padres da Igreja sobre o que simboliza aquela multidão que se vai embora. A barca simboliza a Igreja de Cristo, na qual estão os apóstolos. Os apóstolos, dizem os padres da Igreja, significam os fiéis, que somos todos nós. O mar significa o mundo. E o lado de cá do lago significa o mundo onde vivemos. E o outro lado, a outra margem do lago, para a qual se dirige a barca, que é a Igreja, com os fiéis, aqui personificados pelos apóstolos, se desloca, a outra margem é o reino dos céus. E o que está entre a outra margem, esta margem e a outra, que é o mar, significa o mundo e a travessia da nossa vida, os 80 anos de vida, os 70 anos de vida que nós vivemos. É o que significa o mar, de onde a Igreja nos toma, na margem de cá onde nós somos criados, na qual nascemos do ventre de nossas mães, com o amor participativo de nossos pais, entramos na barca, que é a Igreja, a caminho e por cima das ondas do mar, que é o mundo que cá está, à nossa volta, onde nós vivemos, e no epicentro das nossas vidas, e do lado do qual está o reino dos céus. Bem, o vento, aquele vento contrário, dizem os padres da Igreja, significa Satanás, Lúcifer, o demónio, que se opõe à Igreja. E a Igreja somos todos nós com Cristo. Então aquele vento que tentava impedir a barca de chegar à outra margem, é o demónio que nos impede de chegarmos ao reino dos céus. É isso que dizem os padres da Igreja. E aquele vento todo, aquelas ondas alterosas e aquela ventania que fustigava, quer dizer, que tocava, que quase arrancava as velas do barco, dizem os mesmos santos padres da Igreja, que significam as nossas provações, as nossas tentações, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, os nossos momentos difíceis nesta vida, é o que significa. Mas, dizem também os nossos santos padres da Igreja, como vimos no Evangelho de hoje, narrado e proclamado pelo Sr. Antidoro, que no final de tudo isto, destas provações, do vento contrário, que é o demónio que se opõe à vontade de Deus, que nos impede de irmos para Cristo e o amarmos, ou tenta, pelo menos, diz-nos a Igreja, através destes santos padres que são heróis, como nós devemos ser um dia, eles já o foram, na fé. São exemplos para nós. Dizem eles que Cristo não nos abandonará nunca. Que Cristo não nos abandonará nunca. Como não abandonou Pedro? Quando Pedro se afunda, Cristo pega e salva das águas. Também nesta vida que nós vivemos,
Por mais dificuldades que nós tenhamos, por mais abandono que vivamos, por mais solidão que bate à nossa porta, por mais incertezas que nos calhem como herança nas nossas vidas, sempre Deus estará lá. Todos fugirão. Às vezes pai, mãe, avós, sobrinhos, amigos, namorados, namoradas, mulheres, maridos, podem todos fugir. Podem todos abandonar-nos. Nem que seja por um momento nas nossas vidas. Porque, como sabeis, às vezes as pessoas abandonam-nos, zangam-se connosco, entristecem-se, deixam de nos amar. Ou pelo menos não conseguem viver o amor que têm por nós. Porque quando deixamos de amar, também não conseguimos odiar. Quando passamos a odiar, falo daqueles que amavam, e do amor passam ao ódio, é porque há amor no seu coração. Mas como há amor junto com orgulho e vaidade, então as pessoas que amavam passam a odiar-nos. Porquê que nos odeiam? Porque nos querem de qualquer forma junto deles, mas não têm a humildade para dizer: fizeste algo que me entristeceu, mas eu perdoo-te. Não. Querem exercer justiça como só Deus pode. E como não são Deus, não podem exercer justiça. Então criticam os amores antigos que éramos nós. Afastam-se odiando-nos. Depois temos aqueles que eu disse que se afastam e não amam nem odeiam. São indiferentes a toda a gente. Bem, só Cristo não é indiferente a ninguém, meus irmãos. Cristo não é indiferente a nenhum de nós hoje e a nenhuma de nós hoje vivos. Nem em função dos que vão nascer, nem em função dos que nasceram e já partiram ao encontro de Cristo. O Senhor estará lá sempre, como esteve, pegando a mão de Pedro. Ele pegará a mão de cada uma e de cada um de nós. Se nós entrarmos nesta barca que é a Igreja, como os apóstolos fizeram, para atravessarmos o mundo que nos é dado no Evangelho com a imagem do mar. Porquê que nos é dada a imagem do mar? Porque o mar nem sempre está calmo. Já olharam o Oceano Atlântico? Ou outro oceano qualquer, mas nomeadamente o nosso. Às vezes o mar tem águas paradas. Mas muitas vezes as águas mexem-se e agitam-se. E outras vezes há tempestades, os navios não há navio no mar. E se houver, afunda-se, provavelmente. Então, o mar é o mundo das emoções. Dos caprichos que vivemos. Quando contamos com algo, de repente temos uma outra coisa com a qual não contávamos. Esperamos, de repente, para um banquete 50 pessoas e aparecem-nos 5. Todos os nossos amigos, ou até familiares, tantas vezes isso acontece. Esperamos pessoas para nos ajudarem a limpar a nossa casa. E o que aparece são mais aranhas para aumentar o número de telhas que lá estavam já antigas. E todos esqueceram do que prometeram e ninguém aparece para ajudar. Nós prometemos e falhamos. Nós dizemos que amamos e odiamos. Ou, simplesmente, pior do que odiar é ser indiferente. Somos indiferentes. Nós temos memória que não usamos. Porque a memória foi-nos dada dentro do nosso intelecto para que nós não esqueçamos não apenas as pedras da rua, da calçada para as quais olhamos, para que não esqueçamos os amores que amamos. Só importa amar. Tudo o resto é periférico. Tudo o resto vem depois do amor. E então tudo o resto que vem depois do amor, nós pensamos, não é importante. É importante, é. Porque se vem depois do amor, é, em cada um desses momentos, cada uma dessas coisas, em torno do amor, é iluminada pelo amor. E é amada pelo amor. Então tudo é importante, mesmo que vem depois do amor, porque tem a luminosidade do amor. Como todas as coisas que estão no planeta Terra, não têm luz própria, mas são iluminadas pelo sol, que nos ilumina durante o dia. Assim o amor ilumina as nossas vidas. Bem, terminando. Amai-vos uns aos outros. Se cada um de vós puder e cada uma de vós conseguir, mesmo por muitas dúvidas que tenhais e temos ao longo da nossa vida, tenhamos a humildade de Pedro, para que Cristo nos pegue na mão. Porque não vem dito no Evangelho, Senhor, agarra a minha mão, o meu pé, a minha orelha. Mas o Pedro pediu. E se não teve tempo de verbalizar isto audivelmente, estava a focar-se, tinha isto no seu coração e o Senhor ouviu o coração de Pedro. Porque Deus, ao contrário de nós, não ouve só com os ouvidos da carne, ainda que Deus, aqui nosso Senhor, Deus Salvador Jesus Cristo, a sua natureza humana, tem ouvidos como nós, mas continua a estar atento para além da realidade que os olhos tocam, como nós deveríamos estar, meus irmãos.
Nós somos chamados pelos 5 sentidos que temos, e já nem falo da intuição que Deus nos dá, a sermos mais presentes aos nossos irmãos, a não levarmos em consideração só o que os nossos olhos veem. Nós devíamos ver com os olhos fechados. Lembrai-vos, aqueles que conhecem, tendes mães e pais, todos vós. Agora partamos do princípio que eu tenho a minha mãe viva, e tenho, graças a Deus, como muitos de vós temos. Quando a minha mãe vai ao mosteiro, ela, se não se anunciar, ninguém tem que dizer que a senhora minha mãe lá está. Porque quando a minha mãe sobe os graus, eu mesmo com os olhos fechados, mesmo se não a tendo visto, eu sei que é a senhora minha mãe que sobe aqueles graus. Porque a forma como ela põe os pés no chão, a forma como as tábuas rangem, dá-me a certeza que é o pezinho da minha mãe e da minha irmã. Então, e não precisamos de olhos abertos. Porquê? Porque há intimidade. Então, nós teríamos de ter intimidade com os nossos irmãos e irmãs, como temos com a nossa mãe e com o nosso pai. Talvez com os nossos filhos. Como deveríamos ter com Deus. E então, mesmo que com o olho doente, com os dois, sem vermos o rosto, nós saberíamos quem estava ali connosco. Como no paraíso, no tempo de Adão e Eva. Mas não vamos contar essa história, porque ainda temos um batismo pela frente, ao qual o Senhor Dom Teodoro vai presidir, para trazer à Igreja de Cristo mais uma filha de Deus. Que o Senhor vos abençoe a todos, os protege, os guarde, e vos dê uma semana santa e abençoada nos minutos e nas horas que acompanham de hoje até domingo. E para domingo nos encontramos de novo. Lembrai-vos que no dia 5 de setembro, dia 5, é a grande festa do mosteiro. Todos os anos ocorre neste domingo. E eu conto com todos vós e com mais 50 mil. Os que puderem ir são bem-vindos e muito amados pelo mosteiro. Vamos celebrar uma liturgia campal, ou seja, liturgia não é dentro do templo, é fora, no meio da floresta. Por causa disto ainda do Covid, ainda que esteja muito melhor, mas para ninguém se assustar, então há espaço para milhares de pessoas, para aqueles que quiserem ir. O Senhor vos guarde e vos ame em vossos dias. Glória a ti, ó Cristo nosso Deus. Tidoro, por favor, Tidoro. Olha, vou pedir orações para o Senhor Tidoro. O Senhor Tidoro é muito tímido a acalmar. Vejam o tempo que ele demora a agarrar o barco. O Senhor chega para lá. Para exemplificar, para seres rápidos. Mais para cá, o Tidoro já nem sabe onde é que estava. Para aí. Pega no barco, Tidoro. Pronto, mais rápido. É muito tímido. Sabe o que é uma pessoa tímida? Eu digo, bom dia, Senhor Tidoro. 10 minutos depois. Então, para que o Senhor lhe retire a timidez, não é? Não o recado que ele necessita, mas para ser mais ágil, Tidoro. Está bem, filho? Conto com as orações de todos vós e o Senhor Tidoro ora por todos eles também. Não tema pegar no barco, filho, ou no balde de água, no que for. É caro, pega, chave. Olha, Pedro, se não dá a mão ao tempo, quando a mão de Cristo lá estava, falhava, ficava afogado. No barco. Isso. Não pega no barco. Glória a ti, ó Cristo nosso Deus, nossa esperança. Glória a ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e também agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pai Santo, dai-nos a Que a Santíssima Trindade nos abençoe a todos, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.